Olá, muito boa tarde a todos. Que o Senhor nos abençoe no seu eterno e supremo amor. Vamos compartilhar a revista Betel do segundo trimestre de 2021. Vamos aí, lição nova, primeira lição de número 1 do segundo trimestre. O tema principal da capa da revista vai falar sobre os atributos de Deus. Vai falar sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Esse é o tema central da parte externa da revista, onde vamos estudar aí em 13 lições. E a primeira delas, que vai ser agora no primeiro domingo do mês de abril, é: Deus se revelou à humanidade. Portanto, nós temos uma palavra, o acraseado, que significa para, é uma preposição que significa para. Deus se revelou para a humanidade, Deus se revelou para alguém. Alguém aí, um pronome definido que é humanidade. Então, Deus se revelou à humanidade. Aleluia. E o nosso texto áureo diz assim: aquilo que ele revela, aquilo que ele quis revelar, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Por quê? Porque Deus lhe manifestou. O texto áureo vai estar em Romanos, capítulo 1, versículo 19. A verdade aplicada vai dizer da seguinte forma: a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Os 3 objetivos desta lição diz assim: explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras, mostrar a necessidade de crescer no conhecimento e, terceiro, ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. E o texto de referência escolhido aí pelo nosso pastor, que é o pastor Valdir Alves Oliveira, o texto de referência está em Provérbios, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. O versículo 9 diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ciência do santo, a prudência. E também o texto de referência está em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. O versículo 9 diz: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência. Quem está dizendo isso aqui é o apóstolo São Paulo aos irmãos da igreja de Colosso ou Colossense. Versículo 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O motivo de oração: ore para que todos conheçam a grandeza de Deus. O assunto que vamos abordar, o que vamos abordar nesse trimestre? Vamos abordar acerca da revelação de Deus por intermédio da natureza. Deus se revelou de 2 formas: através da natureza e se revelou através de Cristo. Então, são 2 formas que Deus se revelou: através da natureza e através de Cristo. Aleluia. Também nós vamos estudar aqui os seus nomes em hebraico e Jesus, que também trouxe a revelação de Deus para o mundo. Isso está lá em João, capítulo 1 de João, vai dizer bem claro lá. Tópico 1 da lição, resumo: a revelação de Deus na natureza. Então, a primeira revelação, na natureza. Temos vários textos bíblicos que falam, registram, revelam a glória de Deus. Tem vários textos na Bíblia que falam e revelam a natureza de Deus. Atos capítulo 14, versículo 15 e 17, Salmo 19, Atos 17, versos 24 e 29, Salmo 8 e Romanos, capítulo 1, versículo 18, versículo 21. Esses textos aí falam
da grandeza do poder e fala da soberania de Deus. Aí tem uma pergunta muito chave: o que é revelação? Revelação é o ato ou efeito de revelar-se, divulgar um segredo, divulgação de um segredo, de uma confiança, Eu anotei também que revelação é o ato de revelar ou desvendar ou tornar algo claro ou óbvio e compreensível por meio de uma comunicação ativa ou passiva com Deus. Também é uma declaração de algo que estava em segredo ou era confidencial. Isso é revelação. Dois tipos de revelação. Tem a revelação geral, que é na natureza, na consciência e na história, e a revelação especial, é aquela através dos profetas, dos milagres, nas escrituras e em Cristo. Então esse aqui é o tópico 1.1 da lição. O que o ser humano deve fazer quando contempla as obras da criação? O que o ser humano deve fazer quando ele contempla as maravilhas da criação que Deus fez? Simples, ele deve glorificar a Deus e ser grato a Ele por tudo. O tópico 1.2 vai falar dos nomes de Deus em hebraico. Tem vários nomes, né? Tem Yahvé, que é Senhor. Tem Adonai, que é o Senhor que expressa a ideia de governo e domínio, né? Temos aí. Tem El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Tem El Elyon, Deus Altíssimo. Tem El Olam, Deus Eterno. Tem Yahvé Jiré, o Senhor proverá, Gênesis 22:14. Yahvé Mikadsim, o Senhor santifica. Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17:15. Yahvé Rafá, o Senhor é meu pastor, Salmo 23. Yahvé Shalom, o Senhor é minha paz, Juízes 6:24. Yahvé Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça, Jeremias 23:6. Yahvé Samá, ou Jeová Samá, o Senhor está ali, Ezequiel 48:35. E Elion, ou Elohim, Senhor Deus de Israel. Aleluia. Então temos aqui os nomes de Deus em hebraico. Os nomes de Deus, segundo a teologia sistemática, cada um revela não uma etiqueta ou um rótulo, mas os seus nomes em hebraico revelam o quê? Revelam o seu caráter, revelam a sua natureza e revelam a sua vontade e autoridade. Portanto, esse é o resumo do tópico 1.2. Resumo do tópico 1.3. A revelação através de Jesus. Lembra que eu falei no início do vídeo? Dois tipos de revelações, da natureza e através de Cristo. Agora vem a revelação através de Jesus. Jesus também trouxe a revelação de Deus ao mundo. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Também o mundo conheceu através da revelação do Pai, através do batismo de João. Lembra que lá no batismo de João, quando Jesus estava sendo batizado lá, então lá apareceu as três pessoas. Jesus sendo batizado na água. Depois o céu se abriu, apareceu a segunda pessoa da Trindade, que é terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, em forma de uma pomba, e a voz que veio do céu, que é Deus. Portanto, as três pessoas da Trindade estavam ali. Então ali nós temos a revelação de Deus ali, e no finalzinho do texto, vocês vão ler bem claro lá, que o próprio Deus fala através do batismo de João ali, falando para aquelas pessoas que estavam ali: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Também nós temos uma referência em João 14, versículo 9, Jesus disse a Filipe, aqui Jesus revela ao mundo o Pai. Deus nunca foi visto por alguém, Jesus trouxe essa revelação. Referência, João 1, versículo 18. Eu ensinei que, nesse tópico 1.3, o que eu ensinei? Ensinei que os nomes de Deus definem seus atributos e mostram como ele se relaciona com suas criaturas.
Tópico 2 da nossa lição: a necessidade de crescer no conhecimento. Todo crente que aceita Jesus, passa pela instrução, passa pelo batismo, ele tem que crescer, senão vai ficar toda a vida uma criança. Tem pessoa que nunca cresceu, continua criança toda a vida. Então a pessoa tem que crescer, igual a criança vai crescendo, nasce bebezinho, daqui a pouco está falando, está andando, está pulando, se torna um adolescente, um jovem, um senhor casado. Então, na vida espiritual também nós temos que crescer. Esse tipo de crescimento aqui não está falando de crescimento material, mas crescimento espiritual. Está dizendo de crescimento espiritual. Aí eu botei como exemplo aqui, ó, a criança não fica criança para sempre, ela cresce, estuda e se torna um profissional. Portanto, a criança não fica criança toda a vida, né? Daí a necessidade de crescermos. Efésios 4, versículo 4 diz: não se deixar levar por falsa doutrina, erros, rejeitar, refutar qualquer ensino errado. Você tem que crescer espiritualmente, tá? Não é crescer, não está falando de crescimento em estatura, quando nasce aquela criancinha, vai crescer, não, crescimento espiritual. Muita gente precisa crescer e crescer todo dia. Aleluia. Crescer em conhecimento é crescer conhecendo mais sobre Deus e sua palavra. Esse foi o tópico 2 da lição. Tópico 2.1: um conhecimento além do aspecto intelectual. Aí deixei como referência Oséias capítulo 6, versículo 3. O que é aspecto intelectual, pregador? É a capacidade de pensamento, de raciocínio. Isso é aspecto intelectual. Podemos também conhecer os mistérios de Deus. De que forma? Não somente nas faculdades teológicas. Lá na faculdade teológica vamos estudar muito sobre Deus, mas quer conhecer sobre Deus, vai também para a geologia. A teologia é muito importante, que a teologia significa estudo sobre Deus, mas também nós temos que ir para a geologia. Nós vamos conhecer Deus e ter uma experiência com Deus através da geologia, que é o joelho no chão. Aleluia. Para quem tem intimidade com Ele, Deus se revela de forma diferente. Se você tem intimidade com Deus, Ele se revela para você de uma maneira diferente. Referência: Salmo 25:14. O temor do Senhor, o temor de Deus é contemplado com seus segredos. O conhecimento pessoal de Deus vai além do aspecto intelectual. Nenhum aspecto intelectual substitui, também não vai trocar, não pode trocar o conhecimento da palavra. É necessário ter o conhecimento da palavra. O texto de Oséias diz bem claro, capítulo 6, versículo 3, versículo 4, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por falta de conhecimento, tem um bocado de pessoas por aí se perdendo. Tem que conhecer a palavra de Deus, através de sua simplicidade, pureza e verdade. Tem que ter o estudo sistemático da palavra de Deus. Tem que haver a necessidade de se estudar a palavra de Deus. Estude. Jesus falou isso aí. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Quem não aprende, como vai ensinar? Se você não aprende, como é que você vai ensinar se você não quer aprender? E sem aprendizado, ninguém pode ensinar ninguém. Não terá capacidade de ensinar sem estudo. Se você não estudar, você não tem capacidade de ensinar ninguém, meu irmão. Tem que estudar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O obreiro tem que ser apto para ensinar. O obreiro tem que ser o primeiro a aprender a ensinar, para depois ele ensinar. Ele tem que estudar, aprender para depois ele ensinar. Tem que ser apto, capaz, tem que ser. Às vezes é necessário fazer reciclagem em nosso conhecimento e ver como nós estamos. Tópico 2.2, resumo: o conhecimento para andar digno.
Você tem que ter um conhecimento da palavra de Deus, você ter um andar digno. Os fiéis caminhavam de que forma? Através do conhecimento de Deus e seus mandamentos. Quem são os fiéis? Aqueles irmãos que já dormem em Cristo, já morreram, já partiram, dormem em Cristo, deixaram o seu legado para nós. Hoje nós também somos fiéis, nós somos um povo fiel de Deus. De que forma nós temos que fazer? Aleluia! Caminhar através do conhecimento das Escrituras Sagradas. Salmo 25, versículo 12. Quando conhecemos a vontade e revelação de Deus e de quem Ele é, devemos ter a responsabilidade de andar como filho dele em santidade e obediência. Quando nós conhecemos, nós temos agora uma obrigação de andar em obediência, temor, santidade diante de quem? Diante de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 9, versículo 10, né? Aí vai falar da oração de Paulo por eles. Para quê? Para que Paulo fez essa oração pelos irmãos da igreja de Colossenses? Para que eles fossem cheios. Cheios de quê? Cheios do conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. Cheios também da vontade de Deus. Paulo tinha uma preocupação com aquele povo para que eles fossem uma pessoa cheio do conhecimento. Todas as pessoas querem ser cheio do Espírito Santo, mas de conhecimento da palavra não querem. Precisa também ser cheio do conhecimento da palavra de Deus, porque há uma necessidade muito grande neste mundo para andar dignamente diante de Deus. Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse texto fala para pessoas que já aceitaram Jesus, não é para todo mundo. Tem texto na Bíblia que tem que tomar cuidado para não ficar pregando aí no pecador, porque é trecho doutrinário, ensinado para nós, é para nós, não para o pecador. Então, esse texto de Romanos 12, 2 está falando para pessoas que têm conhecimento da verdade e da palavra. Não está falando para o pecador, mas está falando para crente, está exortando o crente. Tópico 2.3, o conhecimento para um viver frutífero. Agora você tem que ter o conhecimento da palavra e tem que dar fruto através do conhecimento. Conhecer mais fruto, eu coloquei aqui, Colossenses 1, versículo 9, versículo 10. Andar mais, agradar-lhe mais frutífero, mais frutificação, é igual a resultado. Coloquei 3 coisas, andar, uma, mais agradar-lhe, mais frutificação. A soma desses 3 fatores é igual a resultados, ou seja, se agora nós estamos em Cristo, tem que haver resultado do nosso conhecimento. Temos que frutificar, dar frutos, Aqui fala para quem? Normalmente, eu volto a dizer, está falando para crente, não está falando para pecador, mas está falando para os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. João capítulo 15, versículo 16, eu não vou ler, mas diz assim, que Deus nos chamou e nos santificou e nos nomeou, para quê? Para que nós dessemos fruto. Aí eu fiz da seguinte forma, chamou, mas nomeou. Para quê? Deus chamou você, chamou eu, para quê? Resultado, para dar frutos. Que frutos você tem dado na presença de Deus? Que tipo de fruto? Coloquei uma observação no meu quintal, aqui tem algumas anotações, da seguinte forma, ninguém planta uma árvore só para enfeitar o quintal. Você vai plantar um pé de abacaxi para ser enfeite? Vai plantar um pé de laranja para ficar de enfeite? Vai plantar um pé de abacate para ficar de enfeite? Vai plantar um pé de tangerina para ficar de enfeite? Não vai. Se você plantou, significa que você
espera que aquela planta dê fruto. Assim também é a nossa vida espiritual com Deus. Temos que dar fruto, resultados, trazer resultado, ter resultado. Quando a árvore não traz resultados, ela precisa ser podada, não é cortada não, podada e não cortada. Esses dias eu fiz uma limpeza no meu quintal, então eu podei um pé de tangerina e podei um pé de goiaba. Não cortei, podei. Para quê? Para que ela traga frutos viçosos, bonitos. Então tem necessidade muitas das vezes de nós podarmos e temos que ver quando é a necessidade de cortar. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai cortar e muitas das vezes não é o tempo de cortar, é de você podar para que ela nasça viçosa, bonita e dê fruto. João 15, versículo 2, João 15, versículo 8. Portanto, e também João 15, versículo 1 ao versículo 16, qual é a necessidade que foi ensinada aqui? O que esse texto de João 15 está falando? Que nós temos que ter uma vida frutífera. Uma vida frutífera. Não podemos ficar plantado como uma árvore sem dar nenhum fruto, não trazer nenhum resultado. Tem que ver fruto. Para isso temos que fazer o quê? Uma avaliação. Essa avaliação eu não posso fazer por você. A avaliação é pessoal, você tem que fazer, eu fazer a minha, você fazer a sua, é pessoal, cada um faz o seu ou a sua. Para que dê fruto, você tem que estar também unido a Cristo. Jesus falou bem claro isso no texto de João, capítulo 15, para que dê fruto, a pessoa tem que estar onde? Tem que estar em Cristo. Ele falou, toda vara que não estiver em mim, ele corta e lança fora. Aleluia! E o tópico 3 da nossa lição, alguns resultados de conhecermos a Deus. Esse texto também está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Aí eu coloquei da seguinte forma, no esboço aqui da lição: conhecer, mais prosseguir. Não é só conhecer, não. Tem mais uma ação na frente. A pessoa conhece, mas só conhece. Tem que ter mais uma ação ligada a uma reação. Tem que haver uma ação e uma reação. Ou seja, conhecer mais prosseguir. O texto de Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer quem? Em conhecer Deus, em conhecer o Senhor. Tá? 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 também eu deixei a referência. Além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, muito menos instruir, se não tiver nenhuma capacidade ou conhecimento. Você vai ensinar alguém se você não sabe? Como é que você vai ensinar alguém se você não sabe, não aprendeu e não quer aprender? Quem ensina deve ensinar a si mesmo. Primeiro quem ensina deve ensinar ele mesmo, para depois ensinar os outros. Romanos 2, versículo 21. Tópico 3.1 vai falar de crescimento espiritual. Para produzir fé, para ter conhecimento é essencial. Lucas 23, 41, 42, João 9, versículo 11 e João 9, 35, 38. Exemplo de uma criança recém-nascida. O que você espera de uma criança que ela acabou de nascer? Ora, não vai ficar recém-nascido toda a vida. Você espera que aquela criança faça o quê? Cresça. E na vida espiritual é a mesma coisa. O recém-nascido aqui fala de recém-convertido. Tá? Está falando do recém-convertido na fé. 1 Pedro 2, versículo 1 e 3. Para não sermos pegos em falsa doutrina, temos a necessidade de buscar o crescimento espiritual. Tem um bocado de gente sendo pego em falsas doutrinas, heresias por aí, porque não querem ter conhecimento da palavra de Deus. Não querem conhecer a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 1, 2 Pedro 1, versículo 5 a 8, Colossenses 6, versículo 19, Gálatas capítulo 4, versículo 6, é um ensino puro, um ensino genuíno da palavra de Deus. Aqui fala para o recém-convertido. Né?
Temos que fazer isso aí. Aí vem o tópico 3.1, a continuação, né? 1 Pedro 2.1, fala da perda da leitura bíblica. Nossas atitudes podem estar sendo destruídas. Quando nós começamos a deixar de ler as Escrituras Sagradas, significa que nós estamos perdendo alguma coisa. Quando você deixa de ler a Bíblia Sagrada, você começa a perder alguma coisa. Você entrou em outros interesses materiais e o alimento espiritual saudável você não tem mais. Perdeu. Aí você perde aonde? Nos prazeres mundanos dessa vida. Nas riquezas, nas preocupações que podem também ser a causa dessa perda. Tem muita coisa que pode ser a causa de nós estarmos sendo perdidos espiritualmente, desanimados de ler a Bíblia, desanimados de orar, de tudo por alguma coisa. O tópico 3.2 vai falar da confiança de quem conhece. Salmo 9, versículo 10, quando conhecemos Deus, nós podemos confiar. E quem não conhece, como pode confiar no estranho? Se você não conhece uma pessoa, como é que você vai entregar sua confiança para um estranho? Você tem que confiar. Oséias capítulo 4, versículo 6. Quem não conhece, a quem pedir socorro? Quem conhece pode pedir socorro. Salmo 12, versículo 1 e 2, João 17, 3. Muitos conhecem Deus só de ouvir falar. Meu Deus, essa referência está lá em Jó, capítulo 4, versículo 25. É preciso mais ter comunhão, ter intimidade com Ele. Quem não conhece não pode chamar um estranho para a sua casa. Você vai chamar um estranho para a sua casa, você não conhece? Não pode. Como você chama um estranho para entrar na sua casa se você não conhece a sua família? Né? Está em João 4, 22, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. O tópico 3.3, que é o último, a sabedoria adquirida com o conhecimento. Novamente, a fidelidade de Deus desperta os outros a conhecer a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, a nossa fidelidade atrai outros para conhecer a Deus. Nossa fidelidade a Deus deve também despertar interesse nos outros. Aqui fala de testemunho diante do mundo. Mateus 5,16 eu coloquei essa referência. E compromisso de Deus com quem é fiel. Deuteronômio 4, versículo 5, versículo 6. Né? Paulo faz uma menção lá também aos Efésios, aos irmãos lá, em Efésios 1, versículo 16 e 17. Ou seja, para que Deus dê a ele mais propósito de servi-los. Conclusão da lição. Conclusão aqui a parte 3.3. Para conhecer alguém tem que ter o quê? Convivência. Para você conhecer uma pessoa, você tem que conviver com uma pessoa. Tem que conviver com a pessoa. Portanto, este foi o resumo da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 1 do 2º trimestre. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, meu irmão que vai ouvir esse áudio. Não se esqueça, compartilhe, dê seu like, se inscreva no meu canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.